Olá, pessoal. Eu quero começar essa nossa conversa de hoje dizendo para vocês que eu não sou pastora, não sou líder religiosa, eu sou uma acadêmica pós-graduada em História, Geografia e Arqueologia Bíblica pela Universidade Hebraica de Jerusalém e também pós-graduada pela Faculdade Batista Pioneira aqui do Brasil. É dessa posição da pesquisa, da minha formação com mais de 45 anos de estudos e pesquisa sobre a língua original, do texto, e utilizando o meu próprio método das 4 camadas que eu criei, é que eu falo. O que vou apresentar agora não é convite para reflexão, não. É a exposição de um erro histórico, um erro que muitos púlpitos cometem há séculos. Um erro que leva à condenação prevista no texto em grego como uma sentença definitiva, expressa pelo único e verdadeiro juiz, Yehoshua, uma sentença que o texto bíblico sustenta de forma inequívoca e que precisa ser dita a você com toda clareza. E essa advertência não alcança apenas os que ensinam, aqueles que ensinam. Alcança também os que o seguem. Porque quem segue cegamente, sem examinar, sem verificar, também carrega responsabilidade diante do texto. Na parábola dos lavradores maus, o dono da vinha esperava mishpat, que é justiça, e encontrou um derramamento de sangue, tanto dos seus servos quanto do seu herdeiro. Ele esperava tzedakah, que é a justiça restaurativa, e encontrou um grito de socorro. Os lavradores não produziram o fruto da Torá, da Bíblia hebraica que previa isso. E há uma palavra grega que define exatamente o que eles fizeram e o que parte da liderança religiosa de hoje continua fazendo. Essa palavra é anomia. O que é anomia? Anomia é uma palavra composta. O prefixo a significa negação, sem. Nomia significa nomos, é a lei judaica. Portanto, anomia é literalmente sem a lei judaica, sem a lei de Yehoshua, sem a Torá. No vocabulário dos evangelhos, essa palavra, anomia, não descreve um erro pontual, mas uma condição que significa viver à margem dessa instrução de Elohim. E na matriz hebraica de Yehoshua, a lei é a Torá. Assim, anomia é viver sem a Torá de Yehoshua. É exatamente isso que o próprio Yehoshua denuncia no Sermão da Montanha, no texto em grego, que talvez você nunca teve acesso ainda. E é exatamente isso que João confirma. O pecado, na raiz, é a anomia, que significa a recusa de viver segundo o ensinamento da Torá, segundo Mishpat e Tzedakah. Mas quem que está dizendo isso? Claro que não sou eu. Yehoshua, no Sermão da Montanha, falou em hebraico, mas o que temos hoje é o grego. E ele diz, abre aspas, apartai-vos de mim, vós que praticais a anomia, fecha aspas. Algumas versões modernas para português traduzem como iniquidade ou mal. Só que o sentido original é muito mais profundo do que isso. Os que praticam a anomia são exatamente aqueles que vivem sem a Torá. E João confirma, abre aspas, todo aquele, e confirma em grego, tá? Porque você não vai achar isso em português, tem que ir para o grego para achar isso que eu estou falando aqui. Todo aquele que pratica o pecado, pratica também a anomia. E agora o detalhe. E o pecado é a anomia. Fecha aspas. Mas aqui está o ponto cirúrgico. Exceto João, esse primeiro, exceto Yehoshua que disse isso, e João que confirmou, quem está afirmando a anomia
como condenação não é Paulo. Paulo nega isso que Yehoshua falou no Sermão da Montanha. Paulo é a favor da anomia. Preste bem atenção. E o principal é este: quem afirma a sentença e quem a pronuncia no Sermão da Montanha é justamente Yehoshua, o Jesus da tradução. Não é Paulo que afirma isso. É por isso que no meu livro, Paulo é o Anticristo Grego, eu afirmo isso. Porque Paulo criou no imaginário das pessoas um Jesus avesso à Torá, não obediente à Torá, e livre você, que acredita nessa mesma versão de Paulo, um Jesus avesso à Torá. Coisa que Yehoshua, o rabino judeu que morreu judeu pregado na cruz, nunca foi isso. E nunca mandou o contrário. Ao ponto de, no texto grego, nós temos até hoje isso devidamente escrito. Não tem como negar. É só pegar o texto e ver lá, claramente. O Jesus da tradução, na tradução grega, disse que o pecado é não seguir a Torá que ele ensinou. Isso é anomia em grego. Explicamos no início desse vídeo. E aqui eu preciso responder a uma objeção que muitos pastores, líderes religiosos e até estudiosos vão levantar. Eles dirão: não, 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 mas agora não tem mais essa história de lei de Yehoshua, não. Nós temos aqui a lei do Cristo que Paulo ensinou. Ok. Essa objeção precisa ser confrontada dentro do texto grego. E eu vou fazer isso com uma precisão cirúrgica. Paulo escreve em grego e cunha a expressão nomos tu Christus, a lei de Cristo que você está dizendo agora. Está lá em Gálatas 6:2, 1 Coríntios 9:21, em grego. Muito bem. Yehoshua falou em hebraico. E o que temos hoje é a cópia grega, que é o Novo Testamento grego na sua versão oficial. E é exatamente aí, no texto grego, versão oficial, que a verdade aparece de forma inequívoca. A lei do Cristo de Paulo não é, nunca foi, nunca será a mesma lei de Yehoshua, que é a Torá. São opostas, antagônicas, inconciliáveis e inequivocamente distintas. Uma coisa é a lei do Cristo de Paulo, outra coisa é a lei que Yehoshua ensinou no Sermão da Montanha e advertiu e disse que apartem-se deles os que praticam o contrário, que é a anomia, que Paulo prega e ensina. E os pastores líderes repetem hoje, líderes religiosos. Entenda. A Torá de Yehoshua é mishpat e tzedakah, justiça e justiça restaurativa. A lei do Cristo de Paulo é uma construção grega, não é hebraico, helenizada, que desloca a Torá e cria no imaginário um Jesus avesso à lei a qual Yehoshua mandou cumprir e nunca foi avesso. Consegue perceber a diferença? Se você acredita que a lei do Cristo anula a Torá, você está sendo ingênuo. Você está sendo ensinado a ignorar o que Yehoshua ordenou no Sermão da Montanha. A anomia não é apenas uma desobediência moral, é uma desconexão total com a raiz hebraica. E isso eu explico detalhadamente no meu livro, Yehoshua é a Tanar, Paulo é a Septuaginta, Paulo é o Anticristo grego. Agora vamos ter que conversar sobre essa prioridade do Sermão da Montanha. E aqui está o ponto que precisa ser dito com clareza. Toda a carga moral greco-romana que Paulo impõe, baseada em categorias romanas sobre comportamento, vida social, patriarcal e sobre sexualidade, não é prioridade diante daquilo que Yehoshua disse no Sermão da Montanha. A prioridade é outra. Yehoshua não veio estabelecer um código de regras e costumes greco-romanos para ninguém. Quem fez isso foi Paulo. Ele veio chamar de volta a Torá. E quem está sem a Torá dele, de Yehoshua, também está fora da vida do reino dos céus que o próprio Yehoshua propôs no Sermão da Montanha. É simples assim.
E, detalhe, a anomia não é um erro de comportamento isolado, é estar fora da Torá e, portanto, fora do reino. Lembre-se da frase. Em grego e português você vai achar também. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade na tradução, que é a anomia no texto grego. A responsabilidade é sua. E aqui está a questão que precisa entrar na mente e no coração dos pastores do século XXI, dos líderes religiosos, de modo geral, do século XXI, e de todos os que o seguem. Vocês precisam escolher. E precisa seguir o que Yehoshua diz, mesmo que Paulo afirme o contrário. Porque é isso que está em jogo. A salvação e vida eterna dentro do reino dos céus, que Yehoshua afirmou existir no Sermão da Montanha. Não é uma questão de escola teológica ou linha teológica a seguir. Não, claro que não. É uma questão de vida ou morte espiritual. O reino dos céus não tem fiadores humanos, nem alguém que pega na sua mão e te leva lá, não. Ninguém entra no reino por você. Não se esqueça disso. Sua salvação individual é escolher Yahushua, não a opção oferecida pelo seu líder religioso, seja pastor ou seja o que for, que normalmente te traz Paulo. Você já deve ter percebido essa diferença entre o que você ouve e aquilo que Yahushua, o Jesus da tradução, diz. Isso é um sinal para você entender a diferença do que um diz e o outro diz. Uma coisa é você crer em Yahushua, o Jesus que você conhece. Outra é viver o que ele mandou você fazer. O pastor que ensina o erro responde pelo que ensina. Até porque tem uma passagem escrita que aquele que tirar um tio e ódio ou ensinar diferente vai ser o mínimo. Yehoshua não quer, não pediu, não espera seguidores cegos. Ele elogiou os que examinavam as escrituras por si mesmos. A anomia acaba onde o amor em forma de justiça começa. Que essa advertência ela seja muito clara. Isso está escrito no texto grego, não dá para dizer algo diferente, porque lá está escrito anomia. A advertência de Yehoshua é contra os que praticam anomia. E mesmo que venha depois dizer, não fizemos milagre no seu nome, fizemos cura, fizemos... Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a anomia. Que essa advertência alcance os que ensinam, em primeiro lugar, e os que escolhem seguir esses que estão ensinando, em segundo lugar. Até a próxima.